como da outra vez. Tá, eu coloquei para gravar. Gravação. Manda. Ok. Pode seguir. Então, irmãos, muito rapidamente, alguns fatos que eu achei assim muito extraordinários, dar umas rápidas pinceladas antes de entrar no nosso assunto principal aí, em relação o acompanhamento das coisas, né? Da semana passada para cá, eu li várias coisas de aproximação, a gente já sabia que isso era real, né? Aproximação da Índia com a China e a Rússia, justamente nesse plano, que a reportagem até que eu mandei foi muito interessante, um repórter altamente respeitado, fazendo os comentários daquilo que a gente tinha falado lá atrás, e agora é um jornalista mundialmente conhecido que está afirmando aquilo, né? Que existe uma nova ordem mundial. Um fato que me chamou a atenção foi, alguém consegue me explicar como é que a Ucrânia bombardeou aquela lugar de petróleo lá na Rússia? A minha desconfiança, isso é desconfiança, tá? Não estou afirmando, mas a minha desconfiança é porque existe um oligarca russo que é dono dos postos de petróleo na Rússia, ele domina isso. E esse cara se manifestou contrário à invasão, ou seja, era um grande amigo do Putin que não foi a favor disso. Eu duvido que um helicóptero ucraniano consiga voar para passar a divisa com a Rússia e bombardear lá e eles não terem apreendido, né? Não ter maiores notícias. Foram drones, pastor. Foram drones? Pelo que eu entendi de uma das reportagens que eu vi, foram os drones que eles compraram, sei lá, um ano e pouco atrás, da Turquia. Que eles têm uma novo reportagem que grupo eu de tinha lido drones disse lá. que eram 2 helicópteros, então é bom saber que tem essas outras informações. Mas, assim, nós estamos diante de um momento altamente perigoso. A data máxima foi hoje para que os nazistas de Mariupol pudessem depor as armas. Isso não aconteceu, então nós estamos aí à beira de um banho de sangue ainda maior naquela região onde ele já destruiu as edificações, né? E mais de 100 mil pessoas estão morrendo de fome ali, e eles não permitem que a Cruz Vermelha entre para levar alimentos. Então, é uma situação que requer nossas orações, que Deus, de alguma maneira, tenha misericórdia daquelas milhares de pessoas e possa mostrar um caminho para que essas coisas cheguem até eles. Então, a situação é extremamente complexa e foi mais um tiro no pé que o Biden deu hoje. Ele disse que os Estados Unidos, junto com a OTAN, vai trabalhar para a criação de mísseis, como é que chama lá, supersônico, não é supersônico, é essa arma que a Rússia usou várias vezes aí, hipersônicos, mísseis hipersônicos. Se a Rússia já tinha certeza que eles não tinham essa arma, e a Rússia tinha, né, se eles tinham qualquer dúvida, se alguém tinha dúvida, agora eles têm certeza que eles nem disponibilizam ainda da tecnologia, né? Então, assim, alguns detalhes que chamam muito a atenção. E aquela reportagem mostra que é o poderio militar. Quando uma nação faz o desafio que o Putin fez, é a supremacia militar que mostra que ele está acima dos demais. Então, isso tem sido, assim, realmente chocante, não só para nós, leigos, mas para todo o mundo, né? Toda a Europa e tudo mais. Então, é uma situação cada vez mais belicosa, mais perigosa, e que requer que continuemos clamando ao Senhor e levante homens que possam encontrar saída para que
o banho de sangue não se torne ainda maior. Então, só para que os irmãos entendam que precisamos continuar clamando ao Senhor por sua misericórdia pelos inocentes que estão morrendo e por toda essa tragédia que está ali acontecendo. Certo? Quem gostaria, Elias, Pastor, quer falar? dentro desses seus comentários aí, a gente fica pensando, né, que, obviamente, tem a soberania de Deus acima de qualquer coisa. E aí eu fico pensando, fico imaginando que o presidente ucraniano, toda essa situação poderia ter sido evitada, porque, assim, quando você vai brigar com uma pessoa, se a pessoa é 3 vezes mais forte do que você vai pensar 2 vezes que você vai apanhar. Então, é a situação da Ucrânia em si. Porque, obviamente, o poderio bélico da Rússia é infinitamente maior do que o deles. Eu acho que talvez ele contava com a ajuda dos americanos e até de algumas nações europeias. E só que, assim, eu acho que ele, como presidente, na minha visão, ele falhou muito, porque quando ele viu que não ia dar mais certo, que ninguém ia ajudar, que os Estados Unidos retirou as tropas, ele não recuou, ele não cedeu ao que o Putin queria, ele jogou o povo dele para a morte, no corredor, que é o que está acontecendo, porque o poderio bélico é infinitamente superior. Só que aí a gente começa a olhar e ver o outro lado, porque se Deus está mexendo as peças do tabuleiro, então são as regiões do norte, e não vai ter como. Então, pessoas irão, sabe, morrer, e muita coisa vai acontecer. É como aconteceu em 1940, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus, milhões, foram trucidados, foram mortos, e a gente olhando hoje, pelo menos pelo que eu vi, que eu aprendi, que é realmente aquele objetivo de Deus forçando o povo dele voltar para a Terra Santa, para Jerusalém, para Israel, como nação, porque, do contrário, ninguém voltaria para lá e ia continuar morando em Estados Alemanha, Europa, tudo os judeus ricos, e não voltariam, e mesmo os mais pobres, não voltaria para a terra deles de jeito nenhum. E o plano de Deus é que Israel voltasse a ser uma nação. Então, tudo isso aconteceu debaixo da permissão de Deus para que eles voltassem para lá. E aí eu fico vendo essa situação, eu começo a pensar que realmente, de novo, são as pedras de Deus movendo com relação aos povos do norte e à nova ordem mundial, que é uma coisa que como você está dizendo, há 1 mês atrás, 2 meses, ninguém poderia imaginar. Tá certo? Isso que eu queria falar. Almir. Está claro, realmente, para nós, pelos acontecimentos, que, de fato, é Deus fazendo cumprir, né, os seus planos todos. Agora, muitas informações, é claro, a gente não chega para nós exatamente o que está ocorrendo, né? Uma delas que eu percebi essa semana, os irmãos também devem ter ouvido, sobre aquele túmulo onde desenterraram, né, vários civis, e a Ucrânia acusa, né, a Rússia de ter cometido esse genocídio aí. E o Putin, né, deu uma declaração dizendo que foi a Ucrânia que cometeu tal ato justamente para poder inflamar, né, as demais nações contra a invasão. Então, não dá para duvidar, né, que em meio a uma situação como essa, até atos como esse, no sentido de poder dizer, olha, a culpa é dele, né, as pessoas cheguem a cometer atos assim, né, infelizmente. Então, quando várias informações são levantadas, olha, dizendo, olha, você é o culpado, o outro fala, não, foi você, não foi você, enfim, né? Então, imagine quantas informações desencontradas e que muitas vezes a gente não consegue definir exatamente o que de fato ocorreu, mas, no entanto, está claro para nós que a junção desses povos, como o pastor Bezerra comentou, é plano de Deus, vai acontecer, como está acontecendo,
Agora, todas essas atrocidades aí que ocorrem, não dá para decidir exatamente quem foi que fez, né? Quem foi que detonou lá as usinas de petróleo, enfim, a gente não consegue saber exatamente o que aconteceu e quem foi. É importante lembrarmos o seguinte: Deus não inventa o mal. Deus diz para Israel, diz para Abacuque, que ele vai usar os caldeus, e o Abacuque entra em um estado de desespero, uma fé de perplexidade, né? É um estado de meninice na fé. Mas o Senhor vai usar, vamos comparar aqui, o Senhor vai usar gente tão ruim, tão má como os russos para punir os ucranianos. Os ucranianos são melhores do que os russos. São raciocínio humano que nós podemos ter, como o profeta teve em relação a Israel. Mas quando Deus abriu a caixa da verdade do que ele iria fazer com os caldeus, ele dá 5 ais no capítulo 2, dizendo quando e como ele iria riscar os caldeus do mapa, como nós que vivemos hoje, depois de tudo mais. Onde é que estão os caldeus? Onde é que está Nabucodonosor? A riqueza das nações que ele acumulou. Então, o mundo enriqueceu a Rússia nesses 20 anos. É fantástico que nesses 20 anos houve uma virada espetacular na economia e em tudo na Rússia. Por outro lado, hoje Deus está julgando tanto a Europa quanto está julgando a Rússia e vai levá-la para o julgamento final, juntamente com os demais países, mas sempre entendendo, Deus permite que a malignidade do homem venha à tona e, através disso, Deus pune as nações. Ele vem fazendo isso ao longo das civilizações. Então, assim, Deus cochilou com tudo isso? Não, Deus não cochilou. Deus inventou isso? Não, Deus não inventou. Deus sabia que tudo isso ia acontecer, porque o diabo odeia a Deus, odeia a justiça, odeia a paz, odeia a família, odeia os judeus, odeia Jesus, odeia a palavra dele. Então, Deus registrou esses fatos para que nós que conhecemos possamos ficar atentos. Lembra que o apóstolo Paulo diz? Isso foi escrito para advertência nossa, para que nós que vivemos nos fins dos tempos não venhamos a cometer esses mesmos pecados. Então, é um brado de juízo de Deus, mas também é uma advertência para nós como Igreja de Cristo. Não se envolva apenas com materialismo. É necessário trabalhar, é necessário pagar as contas, mas não faça disso a prioridade de sua vida. Tudo isso vai ficar para trás. Então, olha para mim, me obedeça, seja fiel, fiel nos dízimos, nas ofertas, na comunhão, na adoração, na proclamação da verdade de Deus. Né? Então, essa é uma lição que a gente tira em meio a toda essa tempestade, certo? Voltando, então, para os nossos textos, nós estávamos, vamos lá, eu vou jogar aqui só para lembrança nossa, que nós estávamos aí na cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. E aí nós víamos lá em Apocalipse, vocês conseguem ver... Sim, sim. Vem mostrar-te a noiva. Dá para ver esse? Qual slide que os irmãos estão vendo? Vem mostrar-te a noiva. Então, nós lemos isso, estou só passando aqui para nós chegarmos um pouquinho adiante ali. Mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro, mas, na verdade, ele mostra só a cidade como se ela já estivesse lá dentro, né? A santa cidade de Jerusalém que descia do céu. Nós vimos que essa cidade ela tem portas, e nestas portas os nomes escritos das 12 tribos de Israel. Nós vimos que ela tem sedimentos sobre os quais estão, né, apoiada a cidade, e esses sedimentos de pedras preciosíssimas são fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos, ou seja, ela não é uma cidade judia, ela não é uma cidade gentílica, ela é a cidade das nações. Tanto as portas como os fundamentos mostram isso. E aí nós vimos que quem gostaria de ler A Cura das Nações? Eu posso ler. A Nova Jerusalém e seus habitantes, a cura das nações.
Argumenta-se que a necessidade da cura, como ensinado em Apocalipse 22:12, requer que essa passagem seja vista como milenar. Ezequiel 47, de 1 a 12, Malaquias, de 4 a 2, Isaías 60, de 1 a 12 e 19 a 21. As nações milenares dependem de Cristo para a luz, governo e cura. Tudo isso tem seu equivalente no notável capítulo de Ezequiel 47. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Versículo 12. Tanto em cena acima, Apocalipse 22, quanto a cena abaixo, Ezequiel 47, são milenares. E ambas existem ao mesmo tempo, mas a bênção da primeira transcende infinitamente a da segunda. A árvore da vida sustenta, o rio da vida alegra. Essas são opiniões não é só a minha opinião, mas de todos esses nomes que vão aparecerem aí. Almir, poderia ler esse slide? Obrigado, Perseu. Perfeitamente. Onde se encaixam no panorama profético as principais características das grandes interpretações dessa passagem devem ser examinadas a fim de estabelecer uma posição harmônica com toda a revelação da palavra de Deus. Apocalipse de 21:9 a 22:7 refere-se ao milênio. A opinião defendida por Darby, Gain Belen, Grant, Ironside, Jennings, Kelly, Pettingill, Sayce, Scott e outros é que, após descrever o estado eterno em Apocalipse 21, de 1 a 8, João faz uma recapitulação do milênio, a fim de descrever mais detalhadamente aquele período. Os defensores dessa interpretação apresentam vários argumentos para apoiá-la. Completa mais esse aí, irmão, antes de nós abrirmos. O uso dos nomes dispensacionais. Kelly tenta provar ainda mais a sua interpretação ao salientar: observamos também que na parte relativa ao milênio, isto é, do versículo 9 do capítulo 21, temos nomes dispensacionais, tais como Senhor Todo-Poderoso e Cordeiro. O que não temos no capítulo 21, de 1 a 8, que revela a eternidade, quando Deus será tudo em todos. Ok, esse é o nome desses autores que também defendem isso. Deixa-me só ver se... tá. Vamos ler mais esse aqui para que vocês façam os comentários, captando essa luz de Ezequiel, o que nós estamos buscando aí. Elias, poderia ler para nós? A cura das nações. Argumenta-se que a necessidade da cura, como ensinado em Apocalipse, requer que essa passagem seja vista como milenar. E aí ele cita Ezequiel e Isaías. As nações milenares dependem de Cristo para a luz, governo e cura. Tudo isso tem seu equivalente no notável capítulo de Ezequiel. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Tanto a cena acima, de Apocalipse 22, quanto a cena de baixo, de Ezequiel 47, são milenares, e ambas existem ao mesmo tempo, mas a bênção da primeira transcende infinitamente a da segunda. A árvore da vida sustenta, o rio da vida alegra, conforme Walter Scott, a exposição dele da revelação de Jesus Cristo. Tá bom, vamos parar aqui. O que você... Oslamar, você conseguiu ler aqueles textos que nós passamos, de tudo aquilo ali, você conseguiu extrair alguma coisa? Fala para nós. Pastor, eu só me fiquei mais confuso. A única coisa que eu pensei foi aquele rio saindo ali
acontecendo durante a tribulação, e aí Israel seria a terra abençoada, que precisaria ser invadida, né, porque teria o alimento ali, as outras terras não teria. A única coisa que eu consegui imaginar foi isso, mas eu confesso que eu fiquei mais confuso ainda. Você está sendo sincero. Muito bem. Estou comigo, viu? Ah, O Almir, Henrique quer falar, hein? Henrico, fala então, Henrico. O Zamaro empatou comigo. Já vi que vai sobrar para o pastor Bezerra. Eu li, né, Sim, fala, Almir. eu li os textos todos e Bom, já... primo, Oi. a sua câmera está muito para baixo aí. Se A você minha? puder subir um pouco. Aí, agora melhorou. Melhorou? Beleza. Melhorou. Tá. Então, eu fiz a leitura dos textos todos e como eu mencionei um pouquinho atrás, né, nós precisaríamos de bastante tempo porque há muita profundidade aqui. Mas o que eu pude confirmar, né, pelo texto que eu li, assim, reforçar a minha crença na Jerusalém, né, celestial, que é justamente parte do que é tratado aqui nesses textos, sobre a Jerusalém suspensa, né, a cidade celestial, onde a igreja vai estar habitando ali com Cristo, e mais aqueles que ressurgiram, os santos do Velho Testamento. Então, pelo que eu observei aqui, os escritores, eles falam realmente bastante a respeito dessa cidade, né? a Jerusalém, a Nova Jerusalém Celestial. E é claro que encontrei também aqui alguns pontos conflitantes com relação a quando é falado da cidade, né? Enfim, fala de duas cidades, né? Então, parece-me que é um conflito entre duas cidades que são mencionadas aí. Não sei se o pastor Bezerra vai falar sobre isso, mas eu não cheguei a me aprofundar a respeito dessa controvérsia, dessas duas cidades que são colocadas no texto, são apresentadas aí. Em qual texto, irmão? Então, nesses textos que o irmão mencionou, então, eu li alguma coisa a respeito, mas precisaria de mais tempo para poder me aprofundar um pouco mais a respeito disso aí. Tá. Elias, qual foi a sua avaliação? Então, é assim, os textos foram, entre aspas, né, foram muitos os textos, tanto de Ezequiel, de Apocalipse, segundo Pedro, né, os textos todos aí, e Isaías também 60. Então, eles são muitas coisas, obviamente todas estão interligadas, mas são várias coisas que estão sendo ditas ali. Então, com relação a Jerusalém, a nova cidade, né, eu acho que o que está em comum entre os textos é o fato de falar de Jerusalém, né? Mas tem alguns aspectos de Jerusalém que a gente fica assim naquela curiosidade santa de saber alguma coisa sobre isso. Agora, você colocou com relação à cura das nações, né? Então, a cura das nações, ali, embora esteja naquela parte do Apocalipse, e quando eu li esse texto, inicialmente, eu falei, mas como é que pode, se nós vamos estar lá com Cristo e ninguém vai ficar doente mais? Então, vai realmente curar o quê? Então, não faz sentido. O único sentido, obviamente, é que esse versículo, esse texto da cura das nações, ele está no contexto do milênio, e não após isso. Agora, os versículos que você passou têm muitas coisas interessantes. Então, eu acho que teria que falar de cada um desses, né? Sobre a Nova Jerusalém, as características dela, que eu acho interessantíssimo. Eu, por exemplo,
gosto muito. Um versículo que me chamou muito a atenção foi Isaías 60 e versículo 8, que ele fala que vem voando como pombas, né? Então, esse versículo, quando eu vi, assim, inicialmente, o que veio na minha cabeça, né? Para mim, veio que os salvos, com vestes brancas, eles vão estar voando como pombo, realmente aquele bando vindo do céu para cá, do céu para Nova Jerusalém. E quando eu vejo a Nova Jerusalém, que a Bíblia que aqui fala, que ela desce do céu, a impressão que fica para mim é que ela não vem do céu para cá, ela faz a ligação, ela desce de lá e ela está nos ares, digamos assim, alcança a terra, mas ela é celestial, né? Então, aí eu vejo os santos voando, realmente, porque nós vamos ser como Cristo, como os anjos, né? E nós vamos voar e teremos vestes brancas. Mas aí eu vi a interpretação de muitos teólogos aqui, famosos, se eu falo isso para eles, eles vão rir da minha cara, porque nenhum deles falou isso, entendeu? Nenhum deles falou isso. Os caras falaram aqui umas coisas que eu falei, não, ou eu estou sonhando, ou eles estão sonhando, porque não tem nada a ver, né? Então, basicamente, eu acho que sim, os versículos, eu vi todos eles, né? Abri o meu Champlin aqui, tem coisas que eu não concordo com esse tal de Champlin aí, enfim, e abrir as coisas. São muitos versículos com muitas coisas pendentes, mas isso que eu queria dizer, tá bom? Passou por enquanto. Né? Mas um detalhe que eu lembrei aqui também, enquanto o Elias estava comentando, é que, na verdade, tudo isso que foi dito, talvez seria uma preparação para o estado eterno, né? Então, por exemplo, a Nova Jerusalém já seria, vamos dizer, um princípio, né? Um acontecimento já preparado por Deus, já visando o estado eterno, né? Daqueles que estarão com o Senhor para sempre. Então, uma das perguntas é: a Nova Jerusalém, ela vai, nós vamos morar na Nova Jerusalém durante o milênio? E depois do milênio, no estado eterno, nós vamos continuar morando na Nova Jerusalém? Porque a maneira natural, como ela é colocada, logo depois do versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, naturalmente, desde menininho, o que nós entendemos? Que quando João viu o novo céu e nova terra, e ele viu a Nova Jerusalém, tudo é estado eterno, correto? Correto. Isso que nós aprendemos desde menininho. Então, agora nós estamos reavaliando isso, se realmente é isso, ou se tem mais alguma coisa naqueles textos, e esses outros textos, que pode nos trazer luz. É verdade, Almir, que quando se trata da Jerusalém de Ezequiel, de Isaías, é a Jerusalém milenar da terra. Agora, onde entra a Jerusalém milenar, a cidade santa, Jerusalém, onde a noiva vai estar morando, né? Então, nós estamos trabalhando nessa direção. Então, são duas cidades, é verdade, tem muitos fatos aí interessantes, e quando nós pensamos que já tínhamos ouvido tudo sobre o milênio, então eu quis que vocês percebessem a riqueza de verdades que tem nesses dois capítulos sobre a Jerusalém terrena, onde Cristo vai estar reinando, mas ele não vai ficar 24 horas na cidade de Jerusalém, lá em Israel. Ele tem lembra que a humanidade vai ter o seu curso normal, vai deitar, vai dormir, vai trabalhar, vai levantar, vai construir, vai fazer, vai acontecer. Então, o Senhor Jesus vai ter tempo de dar plantão ali e tempo de estar de volta na cidade, na Nova Jerusalém, né? Pastor Lorival levantou a mão. Faça suas colocações, pastor. Eu queria ver se eu contribuo aqui um pouquinho com o versículo de Apocalipse 21, 27, que diz: "E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro."
Então, por esse texto, eu entendo que a Nova Jerusalém milenar, quer dizer, estará no período do milênio, ela não vai estar aberta para qualquer um. Então, eu creio que só aqueles que estão num estado glorificado, que logicamente estarão livres do pecado, sem a presença do pecado, que não ofereça nenhum risco de contaminação para essa santa cidade. Então, no meu entender, até por isso que eu creio que ela não estará abaixada no nível da terra. Então, será um acesso mais alto, né? Mas ela não estará livre para que todos os habitantes do milênio estejam circulando por ali. Eu li os outros textos também, vi uma similaridade, algumas coisas que fazem conexão, né, com a Nova Jerusalém, e me chamou a atenção esse detalhe em particular, porque nós estamos justamente buscando pistas, né, sobre os habitantes dessa cidade. Com certeza, as pessoas naturais que passaram pelo julgamento das nações e entraram no reino milenar, estas pessoas não vão ter acesso a Jerusalém celestial, a cidade santa. Elas vão estar na Jerusalém, na gloriosa Jerusalém, que será preparada, reformada para o milênio. Essa Jerusalém de Ezequiel 37, essa Jerusalém de Isaías 60, né, que tem uns dados bem interessantes, bem particulares aí que a gente quer captar. Elias. Não, isso você disse. Quando a gente começa a analisar, a gente vê a riqueza de detalhes e coisas assim, nuances que muitas pessoas jamais pensaram. Quer dizer, não que jamais pensaram, mas como eu posso dizer isso? Não é uma coisa comum das pessoas citarem, como é o fato das duas cidades que o primo observou muito bem. E eu não tinha atentado para isso. Na minha cabeça, parecia que é uma só, mas aí o pastor Lorival falando que realmente não pode ser, são duas, uma terrena, digamos assim, e uma celestial, porque é o que você falou, né? Não há como. Os mortais que entraram no reino milenar não poderão ter acesso a Jerusalém celestial, né? E também vamos lembrar que, como foi dito, Davi vai reinar na Jerusalém terrena, não é isso? Ele vai estar no trono reinando, não é isso, pastor? Porém, pode completar isso. Não, então, se ele vai estar reinando na Jerusalém celestial, a terrena, e vai estar, o trono dele vai estar aqui, né? Ele vai reinar. Obviamente, Cristo vai reinar sobre tudo, mas ele vai estar reinando em Jerusalém. Deus fala isso, está muito claro, e nós estudamos aqui sobre isso, correto? Era isso que eu queria dizer só. É interessante entender que no milênio, Davi reinar sobre Jerusalém não significa que ele vai morar na Jerusalém terrena. Ele pode ter o período, de novo, o período em que ele vai estar exercendo o juízo, né? Estará exercendo o trono, porém, ele volta para casa, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele é um homem glorificado. Ele entende a natureza do homem caído, porque ele foi caído. Ele vai ter, dirigido pelo Espírito Santo, agora um homem glorificado. Ele vai compreender as duas coisas, mas ele não tem que ficar num palácio como ele ficou em Jerusalém quando ele reinava. Agora vai ser diferente. Mais alguém que tinha levantado a mão aí, quer fazer uma colocação? Nós temos o Carlito e depois o Almir. Carlito. Seu microfone está fechado, Carlito. Isso aí, para mim, fica bem
explícito aí logo no início, né? Primeiro versículo, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Isso aqui é no final do milênio, quando desce a cidade, a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como a noiva que vem, justamente para aqueles que, nesse período, foram salvos, certo? E isso fica bem explícito nesse texto aqui da Palavra de Deus, aqui, né? Que, de fato, são duas cidades. Uma que está no céu e outra aqui na terra. E que uma vai passar. Mas a complexidade é o seguinte, a pergunta-chave de $1 milhão é: essa Nova Jerusalém, que aparece aí no início e aparece no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse, nós só vamos ocupá-la na eternidade futura ou depois de sermos julgados, galardoados e termos o encontro das bodas do Cordeiro? Essa é a pergunta, esse é o desafio. Não. Na realidade, as bodas do Cordeiro, elas vão acontecer quando a tribulação ainda estiver, elas vão acontecer exatamente no período em que haverá a grande tribulação, aqueles 3 anos e meio. Tá. Aí nós vamos ter, nesse período, as bodas do Cordeiro, certo? Tá bom. Aí a questão é a seguinte: depois das bodas do Cordeiro, o que é que Jesus vai fazer com a sua noiva? Sim. Aí a sua noiva vai reinar com Cristo, naquela situação da qual nós estamos com os corpos glorificados, estamos na Nova Jerusalém, que vai descer no final do milênio, e também vamos estar aqui presente, reinando juntamente com Cristo. E tendo dessa forma. Uhum. Tá. Vamos passar para o Almir, ver se aclaramos um pouco mais. Almir, qual era a sua colocação? Não, sobre essa pergunta anterior do irmão, eu entendo que a Nova Jerusalém já será ou seja, estaremos habitando ali eternamente. Eu creio que será uma continuidade, estaremos ali e depois continuaremos, né? Quem sabe, como ela desceu, ela de repente pode se deslocar para algum outro local, mas estaremos eternamente, eu creio, nessa nova cidade. Agora, eu li 2 versículos, não foi mencionado, mas em Isaías capítulo 65, versículo 17, que fala: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E o outro texto, no capítulo 66, também 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui, nessas 2 passagens de Isaías, falando sobre novos céus e nova terra, a referência aqui, eu até fiquei com dúvida se seria sobre a Nova Jerusalém milenar ou não. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Seria mais uma pergunta. O contexto de Isaías 65, irmão, responde. Olha só. Pastor Bezerra. Sim. Antes de você dar o veredito final, eu gostaria de dar o meu, entre aspas, palpite também, mas o Márcio levantou a mão. Tá. Então, antes de você dar o seu palpite, vamos ouvir a pergunta ou a colocação do Márcio, depois o seu palpite, e depois eu respondo a pergunta do irmão aí sobre o texto de Isaías 65. Ok. Eu sigo aqui pelaquela interpretação literal que a gente sempre falou que é a melhor maneira da gente fazer a leitura
sequencial desses textos, né? E quando eu li algumas vezes Apocalipse, e para mim parece uma sequência de fatos cronológica. Então, em Apocalipse 20 fala sobre o milênio, né, sobre os 1000 anos, ao final dele sobre o julgamento, após o julgamento, os novos céus e nova terra. E então Jesus revela para João essa nova Jerusalém. Então eu não consigo entender como algo misturado durante o milênio, essa nova Jerusalém aqui, e ao final a revelação dela. Para mim é uma sequência cronológica. Enquanto então Jesus volta, inicia-se o milênio, tem aquele processo, aqueles eventos dos 45 dias, dos 90 dias, né? Dos 35 dias após o retorno de Jesus, que as nações vão guerrear, tem a grande guerra, se estabelece os 1000 anos de paz e do reino de Jesus, e ao final disso, onde haverá o Armagedon, o final dos tempos mesmo, só então, né, após esse julgamento, a segunda morte, lago de fogo, só então é que essa nova Jerusalém apareceria. Eu não consigo nesse instante entender que a gente mora lá e aqui, ou mora lá e trabalha aqui, que haverá um home office, ou que Davi vai reinar de lá e vai estar aqui. Para mim, as coisas são mais literais nesse instante. Para mim, a gente vai estar na Terra, Deus fez a Terra para nós, Ele vai devolver aqui, a gente vai estar fazendo o trabalho aqui nesse mundo, e só no final que isso tudo acontece, aí que essa nave espacial aí aparece e tudo mais, e a coisa rola. Era isso. Esse é o meu entendimento. Isso é natural, é a interpretação natural. Agora, a sua afirmação de que Apocalipse segue cronologicamente não é correta. Quando nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse e os selos são desenrolados, o capítulo 6, parece que no capítulo 6 acontece que todos os selos foram desenrolados e todas as coisas aconteceram em um curto período de tempo. Mas não, quando você avalia com calma, você vai perceber que os 3 anos e meio vão do capítulo 6, versículo 1, até capítulo 10, versículo final do capítulo. Então, ele dá um resumo, mas depois ele expande essas revelações. Outro exemplo está em Apocalipse 14. Vou dar um exemplo prático aí para vocês verem por que essa lógica não segue. Abrem capítulo 14 de Apocalipse aí. No capítulo 14... Está aberto. É dito o seguinte, que proclamação divina sobre os 144 mil, ele começa falando sobre os 144 mil, que ele estava falando no capítulo 7. Capítulo 7, parecia que ele tinha dito tudo sobre os 144 mil. Ele volta no capítulo 14 a tratar sobre os 144 mil. Mas ele fala de 7 juízos. E aí diz assim, no versículo... versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui, parece que a queda de Babilônia será o segundo grande juízo na segunda parte da tribulação. Mas aí, quando você vai lendo os acontecimentos, você vai descobrir que a queda de Babilônia não é o segundo. Ela vai estar lá no final, ali já na virada para o final do milênio. Então, há várias coisas aqui no Apocalipse capítulo 14, que, de fato, Apocalipse 14, de novo, faz um resumozinho do desenrolar dos acontecimentos de todos os 3 anos e meio que vão se darem, né?
Até aí, no final, aparece 2 vezes um anjo com a foice e depois o sentado na nuvem, que é Jesus com uma foice. Então, assim, Apocalipse não pode ser interpretado como as revelações iam dadas e elas aconteciam cronologicamente. Isso não é uma prática. Mas, pastor, só para eu entender, o que a gente está falando do capítulo 8, do capítulo 14 e tudo mais, cronologicamente é antes do milênio. Tudo isso. Sim, não? Sim, tudo é antes do milênio. Por que eu estou fazendo essa colocação? E aí 144 mil testemunhas, todas essas coisas, para mim, é exatamente como o senhor falou. Não, tudo coloca bem. um resumo Isso e depois ele expande a milênio. história. Isso. E lá no final, o meu entendimento, aí é cronologicamente, no sentido de como as coisas foram colocadas naquele resumo final, que ali é pós-milênio. Eu não consigo misturar um versículo ali do meio antes do milênio e o resto para depois. Pelo menos eu não consegui enxergar assim. Tá. Nós não apresentamos todas as referências, nós estamos nesse processo. Então, eu disse, não entre em estresse antes de avaliarmos as possibilidades. É uma posição, é um entendimento novo para todos nós, é um entendimento novo. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, isso vai aparecer nos próximos slides ali, Pedro, o texto que eu dei para vocês de Pedro recebe uma revelação que a terra vai ser destruída pelo fogo, correto? Incendiada. Que tudo que existe vai ser destruído pelo fogo. A minha pergunta é, se o céu que nós conhecemos hoje, sabemos que Deus está morando lá no céu, e a terra onde nós estamos hoje, se elas vão serem destruídas pelo fogo, elas vão serem destruídas antes do estado eterno. Certo ou errado? Certo. Antes do estado eterno. Sim. Onde é que vão estarem os santos, os redimidos, do Velho e Novo Testamento, inclusive do milênio, quando isso acontecer? Nova Jerusalém, eu creio, porque é algo novo. Pastor. Elias, pode fazer a sua colocação. Eu acho assim, eu acho que existe... eu entendi quando o Márcio fala da ordem cronológica, porque ele está se referindo ao capítulo 20 de Apocalipse e ao capítulo 21, porque realmente ali está numa ordem cronológica, ali a sequência do milênio, aí depois vem os fatos que ocorrem já no final e depois o capítulo 21. Aí me ocorreu aqui uma coisa com relação à Nova Jerusalém. Quando Cristo volta, que ele coloca os pés, conforme Zacarias diz, né, que ele colocar os pés e o monte vai se abrir ao meio, né, no monte das... Não lembro o monte agora, as oliveiras. Das oliveiras. Das oliveiras. Então, ele volta à terra, né? Aí estabelece o reino milenar. Muito bem. Nesse caso, poderíamos pensar que a Nova Jerusalém ela não estaria aqui no reino milenar. Por quê? Porque no final do reino milenar nós temos Satanás julgado, mandado para o lago de fogo, os que seguiram ele, todo mundo para lá, e a partir daí teremos, após isso, o novo céu e a nova terra. É exatamente aí que é a citação de Pedro, que aí destrói. Agora, o que nós temos que entender, normalmente, quando a gente pensa em céu, nós temos que pensar que, como Paulo disse, foi o terceiro céu. Então, nós temos regiões celestes, que eu fico aqui imaginando que são andares celestiais. E a gente sabe que Satanás está nas regiões celestiais, porque Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os potestades dos reinos celestiais. E lá no final, quando Deus joga Satanás à terra, ele sai de lá e vem para a terra fazer o rolo final. Então,
Quando ele fala novos céus e nova terra, quero crer que com relação aos céus, são essa parte onde Satanás estava, que ali realmente vai ser destruído. E não, obviamente, não a morada de Deus e a morada dos santos. E só a partir daí, creio eu, que nós teremos a nova Jerusalém que desce para cá, Jerusalém celestial, porque não, na minha visão aqui, não faz sentido você ter a nova Jerusalém aqui, com a terra normal, a gente olhar para ela, aí quando for destruída, sobe para lá, destrói tudo. Fica uma coisa um pouco estranha, na minha visão. Como você disse, tem várias coisas que nós não pensamos, não tínhamos parado para pensar, certo? Pastor Lorival levantou a mão. Com certeza tem muita especulação, né? Porque não sabemos todos os detalhes, mas tem muitas referências que nos levam a pensar. Eu creio que é a mesma cidade, porém no milênio ela não desce na terra, ela fica, sei lá, nas nuvens ali, né? Porque para mim reino de Deus não é só uma coisa terrena. Reino de Deus envolve terra e céu, né? Deus não está restrito à vida terrena, nem Cristo estará. Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. E ainda temos o texto da segunda carta de Pedro, que eu já defendi aqui outro dia, né, que, para mim, o verso 10 ao 14, aqui se refere aos dois tempos da destruição da terra. Para mim, uma boa parte da terra vai ser destruída na tribulação, né, pelas taças e selos. A gente vê que a tribulação vai fazer um arraso muito maior do que o Putin, né? Então, essa terra vai precisar de uma restaurada, de uma melhorada, porque, afinal de contas, vai ser instalado o reino milenar, nada menos do que o reino de Cristo. Então, eu vejo aqui na segunda carta de Pedro dois momentos de restauração da terra. O do final do milênio também, que vai depois, então, quando vier novos céus e nova terra, finalmente, que passou o trono branco, tudo, agora é só né, o reino dos céus, literalmente, nada de coisa corrompida, nada de coisa estragada, nada de pecado, nada disso. Então, aí sim, aí nessa nova terra, a nova Jerusalém estará assentada, então, estabelecida nesse novo, né, nessa nova terra. E também o texto que eu já li de Apocalipse 3, 11, 12, quando fala da igreja de Filadélfia, justamente colocando, né, essa recompensa dos galardões e, em seguida, mostrando que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Então, mostrando justamente essa transição do tribunal e da união de Cristo com a igreja, né, as bodas do Cordeiro, e aí vem, então, o milênio com o reinar da igreja com Cristo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, falando da recompensa que será dada. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e a nova cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, lógico que depois da Torre de Babel, a gente tem que sair juntando os caquinhos, né? Do idioma, das interpretações, das traduções. Com certeza tem muita expressão aqui que a gente está traduzindo literalmente, mas
precisaria, né, sentar demoradamente para ter certeza de que o vocábulo está traduzido da maneira certa e que a gente que o sentido é esse mesmo. Aí nós poderíamos ter plena certeza das evidências, né, que apontam para o mesmo fato. Então eu vejo que, no meu entender, será simplesmente assim. Depois da ressurreição do nosso corpo, depois da glorificação, estaremos aptos para reinar com Cristo no milênio, estaremos aptos para entrar e sair na Nova Jerusalém, que ainda não estará porque o pecado ainda está, existe o germe do pecado ainda, por aqueles que vieram pela tribulação e estão morando, né, pelas promessas de Deus, habitando no milênio, que vão compor depois, lá para frente, o exército que Satanás vai levantar contra o reino de Cristo. Então, depois disso é que vem, finalmente, né, novos céus e nova terra, restaurado completamente, totalmente, e nada mais a não ser Deus na eternidade, nós com Ele estaremos, então, desfrutando da Nova Jerusalém. O pastor Ulisses levantou a mão, então, eu quero, depois do pastor Ulisses, eu vou tentar fechar os textos de Isaías aí, que o Almir perguntou, e as tarefas que eu dei para vocês. Fechar a questão da Jerusalém terrena milenar, certo? Fecha essa questão para a gente poder discutir, continuar discutindo e mostrar as provas pelas quais entendemos que a Nova Jerusalém será a capital, onde a igreja e os santos habitarão durante o milênio, e essa capital também será a capital do novo céu e da nova terra na eternidade. Então, esses versículos que a gente quer ver. Mas, como eu dei as duas coisas, e aí nós não fechamos a questão da Jerusalém terrena, então, não vamos esticar a corda hoje mais sobre a Jerusalém, a Nova Jerusalém, sem ver as referências para podermos segurar. Eu concordo e creio perfeitamente com o pastor Lorival, mas eu quero apresentar os versículos que sustentam isso. Mas, antes disso, vamos fechar aquilo lá da Jerusalém terrena milenar. Pastor Ulisses, dentro disso. Então, dentro dos textos, né, que o senhor passou, os textos, eles falam, né, do milênio. Quando você começa a ler ali os textos de Ezequiel, também Isaías, na realidade, Ezequiel ali, do capítulo, ele vai longo, né? A gente pensa às vezes que é só o capítulo 47, mas não, ele, do capítulo 40 até o 48, ele está falando de um assunto só, que é a restauração de Israel, né? E isso vai acontecer quando? No milênio. E por isso, quando fala aqui, né, de águas, né, dessas águas todas aqui, que vai até transformar o Mar Morto, né? Mar Morto que hoje a gente conhece aí pelos estudos que fazem, diz que não tem vida, vai ser transformado em água doce, né? Por causa desses rios de água que sai, e até 4.000 côvados, né? Ele se distancia ali e vai abrangendo, né? Então, eu vejo tudo isso que está falando sobre o milênio. Então, tanto lá Ezequiel, Isaías, né? Isaías 60, ele é fabuloso, né? Porque se você começa a dividir ali mesmo, ali fazer um esboço dele, você vai ver que ele vai falar sobre o futuro glorioso de Jerusalém, a glória de Jerusalém, né? Do versículo 12 até o versículo 17, né? Fala sobre a paz que vai haver ali entre as nações e o povo, principalmente de Jerusalém, né? Quando fala, e até eu acho que foi o Almir
perguntou, né? Eu não sei se foi o meu Elias, sobre aqueles pombos, né? Eu entendo ali, e na pesquisa que eu fiz, tem a ver com as nações que vão agora correr para Deus, né? Para realmente adorar a Deus. Mais ou menos como as figuras de linguagem, nós temos lá em Hebreus 11, né? Visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? E todas aquelas testemunhas que ele citou, né, anteriormente ali. Então, nós compreendemos, eu compreendo aqui também, né? Quando fala desses pombos aqui voando, né? Quer dizer, das nações indo para conhecer mesmo a verdade através de Cristo Jesus, que vai estar falando para nós. Então, eu só queria esboçar isso, né, da tarefa que o pastor passou para nós, né, e o que essas referências têm em ligação com o milênio, né, ou com a Jerusalém. Então, não sei se deu para ficar claro aí para os irmãos. Parabéns. Mais ou menos? Então, beleza. Muito bem. Ezequiel 47. O que Ezequiel está narrando? Ele está dizendo... Pastor, o Márcio levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisinha aí. Opa, eu não vi. Desculpe. Tranquilo, é super rápido. Só falar para vocês que eu estava assistindo reportagem esses dias, e eu vou achar aqui no canal do YouTube, sobre diversos silos que estão se abrindo do lado do Mar Morto, ele secando, mas abrindo vários silos com água doce e peixes surgindo absurdamente lá na região agora. Isso é só um parênteses aí que eu lembrei quando o pastor Ulisses falou. Então, é fenomenal. Obrigado, Márcio. É fenomenal. Lembra que o grande mar, o Mediterrâneo, o Atlântico, lembra que durante a tribulação eles vão sendo transformados em sangue. Lembra que a vida marítima vai morrer e o mar vai lançar tudo isso? Tudo isso está lá em Apocalipse. Então, quando o Senhor Jesus vier para julgar a terra, esses mares morreram, essa vida marítima morreu. Então, é fantástico quando você lê com calma Ezequiel 37, e você descobre que debaixo do novo templo, no milênio, o templo milenar, que vai ser construído no milênio para as nações irem lá e adorar, debaixo da rocha onde está o templo, quando o Senhor Jesus colocar o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, ele vai abrir uma fenda e ele vai destruir montanhas, que Jerusalém é uma cidade de montanhas, e vai fazer planícies. E, ao colocar o seu pé e abrir uma cratera inimaginavelmente grande, dali vai surgir esse rio que vai correr tanto para alimentar o Jordão e o Mar Morto, e vai ter todo tipo de peixes e vida e árvores e tudo mais, de prosperidade, como se fosse o Novo Éden, né? Também essas águas vão correr no Mediterrâneo, que está morto. E à medida que essas águas saem debaixo do santuário, né, do templo milenar, ela leva vida, ela vai levando vida, né, transformando todas essas coisas mortas em vida. E é algo tão grandioso que, quando nós chegamos, aí que vem aquela figura, né, do versículo 12, aí, sobre as folhas das nações. Então, é muito interessante que essa Jerusalém terrena, ela é espelhada na Jerusalém celestial, na cidade maravilhosa. Lá tem um rio que corre do trono de Deus e que tem as árvores, que tem frutos também. Então, não está dizendo que as nações aqui da terra vão entrar na Jerusalém celestial, mas é que nós vamos estar tão conectados ao reino milenar de Cristo que nós vamos poder desfrutar dessas coisas e ver como Deus é tão perfeito, é tão tremendo, que ele faz
sair do seu trono lá na cidade celestial, né, na Nova Jerusalém, esse rio de águas vivas, o rio da vida, e ele faz uma cópia aqui embaixo, na Jerusalém terrena. E é algo tão grandioso, ele fala dos peixes, versículo 10, né, a extensão, a grandiosidade, junto ao rio, as ribanceiras, um e outro lado, versículo 12, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, é fantástico esse espelhar de Deus dessas duas coisas, né? E também, quando a gente chega em Isaías 60, olha que coisa inimaginável hoje, né? O versículo 9, certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ele está falando dessa Jerusalém terrena, ele está falando da glória, ele está falando das riquezas, e ele está falando que navios vão aportar, vão chegar a Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém não é uma cidade marítima. Ele está nas montanhas, está longe do mar. Eu tentei descobrir quantos quilômetros, aí eu deixo para os matemáticos, pesquisadores descobrirem para a próxima aula, quantos quilômetros está Jerusalém do mar Mediterrâneo. E esse rio vai ter um volume de água, vai ter uma profundidade, vai ter uma vida que os navios vai ter porto. Imagina um negócio desse, que revolução, né? Não vai ter desertos, vão ser terras frutíferas, as montanhas vão desaparecer. Lembra que um dos castigos contra o Império Russo e os países muçulmanos que vierem para a destruição de Jerusalém e outras nações, no meio da tribulação, os montes vão se derreterem, né? Eles vão se decomporem como né, nesse momento de soterrar, são pedras de 34 quilos caindo, os montes se derretendo. Lembra do Mar Vermelho? Quando o exército do Egito entrou e, de repente, as rodas dos cavalos, dos carros começaram né, afundarem de novo depois que Israel havia passado. Então, é algo muito parecido, só que agora nos montes, né? Deus vai fazer uma conjunção de tudo isso, né? Então, essa grandiosidade, essa operação maravilhosa, grandiosa, gloriosa, dessa transformação da terra, não é só uma pequena transformação, toda a terra será transformada, né? E toda essa riqueza e toda essa glória, e as nações indo lá. Então, nesse sentido que eu deixei o texto aí, e uma coisa que me faz crer sobre, né, dentre outros textos, existem várias outras evidências que nós vamos apresentar, mas é muito significativo o detalhe de que diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz. O profeta Isaías, ele menciona essa questão das nações andarem na luz do Messias, e várias vezes, ele começa no capítulo 2, e ele vai, capítulo 9, ele vai em um monte de lugares. Pouco é seres meu servo para restaurar as tribos de Judá, eu te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Para mim, essa luz que Isaías vê, que ele
frisa tantas vezes no seu livro profético tem a ver com a luz e o brilho da glória da cidade onde mora o Rei das Nações. Essa é uma das impressões que eu tenho. Isso não é uma posição comum, tem várias outras referências que eu vou apresentar, mas isso é uma das coisas que me chama bastante atenção. E aí, o versículo 8, que o Elias leu inicialmente, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Ele está falando do momento do milênio, ele está falando da luz, da glória do Messias, da sua luz, da sua exuberância, dessa riqueza de navios vindo até, né, de longe, como Tarsis, vindo a Jerusalém, trazendo ouro e a riqueza das nações, como fazia nos dias, né, as nações traziam nos dias de Salomão. Então, assim, se pensar que navios, é impossível atracar um navio no porto de Jerusalém, porque não existe, ele está dizendo que vai acontecer, e ele está dizendo que há algo parecido com o pombal, onde tem gente, algo que está subindo e algo que está descendo. Então, assim, muitas coisas que estão ocultas que foram dadas para nós avaliarmos. Não é uma doutrina que vai levar você do céu para o inferno, a questão de se a Nova Jerusalém vai estar mesmo acima da terra ou não, isso é um detalhe, né? Mas o que nos impressiona são todos esses detalhes sobre a glória de Deus em Jerusalém. As pessoas irão a Jerusalém, elas têm que ir a Jerusalém. Não é só ver o Messias, é ver a glória do Messias, é ver a luz do Messias, é ver a justiça do Messias, é ver o reino do Messias. Então, parece não. Há algo nessa cidade, nessa nação, nesse lugar, que não é possível ser visto em nenhum outro lugar do mundo, mesmo que o Senhor Jesus está reinando a partir de Jerusalém. Então, por isso que é tão fascinante, por isso que é tão rico, com tantos detalhes e tantas referências. Carlito. Seu microfone está fechado, Carlito. Isaías 32 mostra claramente como será isso, né? Já falamos aqui uma vez no passado aí, mas não estava na época de falar, que foi até isso aí, nós vamos ver mais para frente. Mas esse capítulo de Isaías é muito interessante, principalmente aqueles 8 primeiros versículos ali, né? Que diz: eis aí que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Imagine, pastor, o nosso Ceará nesse tempo. Já pensou que coisa gostosa, né? Então, a gente, olhando para isso aí, a gente vê a grandeza dessas coisas realmente no reino milenar. Vai ser algo muito bom e muito interessante, né? Em Ezequiel diz que a maldição será retirada. Isso é fantástico, né? Por isso que não tem como ter demônios voando por aí. Prendeu só o diabo porque as outras hostes. A maldição sobre a natureza será retirada. A natureza geme e espera por esse dia, né? Não, Almir? Então, pelas suas palavras, devemos entender que a Jerusalém celestial no milênio ainda estará visível aos moradores. Se estiver em Jerusalém, na Jerusalém milenar terrena, você poderá ver a Jerusalém celestial. Essa é a minha impressão diante de tudo que eu tenho estudado. E quando o Senhor Jesus promete, nós vamos ver as referências, como o pastor Lorival citou ali, ele, lá nas parábolas que Jesus conta, ele fala sobre reino, eu te dei responsabilidade, eu te dei talentos, e eu vou cobrar isso, e você vai reinar sobre nações. Nas cartas do Senhor Jesus à sua igreja, em Apocalipse, ele conforta falando sobre tudo isso, mas o Almir estava de mão erguida e o tempo está acabando. Vamos lá, Almir. O tempo acabou, mas a gente foi colocado, né, algumas posições aí. Agora, nós poderíamos, não sei se o pastor vai fazer isso,
para ficar, pelo menos no meu entendimento, um pouco mais resumido, né, pegar Jerusalém Celestial, suspensa, e todos os textos que nos levam a compreender, né, dessa maneira. E a Jerusalém milenar, como é o texto que eu coloquei lá, Isaías 65 e 66, 65, 17, 66, 22, né? Separar, deixar isso separado para ver se clareia um pouco mais a nossa mente nas Escrituras essa estrutura, né, da Jerusalém Celestial e da milenar e da composição, ou seja, os salvos na igreja ali, morando com o Senhor na celestial, mais os santos do Velho Testamento, nesse vai bem, ou seja, eu entendo dessa maneira, mas seria interessante, de repente, pegar esses textos de uma forma separada, e olha, esse texto é isso, esse texto é aquilo. Sim, esses slides já estão ali, né? Seriam os próximos que nós iríamos passar. Certo. Mas não poderíamos entrar nessa complexidade maior sem antes ouvir os irmãos da tarefa que eu dei para vocês, para entender essa questão primeiro, aclarar a grandiosidade, a glória e a riqueza da Jerusalém milenar terrena, que é um símbolo do que Deus vai fazer no resto do mundo, né? Ele reinando, vai retirar a maldição, vai ter a bênção e tudo mais. Então, Então, essas referências estão ali. A referência que a pergunta que você fez é muito significativa, até mesmo como argumento. Por quê? Porque lá diz, eu vi novo céu e nova terra. Aí você pega Isaías, que o irmão leu lá, Isaías 65, e ele diz, eu crio novo céu e nova terra. Mas quando você pega o texto com o contexto ali, todos podem ler com calma e vai ver que quem nascer com 100 anos é criança, tal. Então, ele está falando dessa nova terra, esse novo céu, está falando da Jerusalém terrena. O texto com o contexto se explica, né? Ele traz essa luz. Então, mais uma vez, mostra que a gente precisa compreender isso, texto com contexto, não é uma coisa simples. O que eu estou tentando compartilhar com os irmãos é uma coisa muito mais profunda e mais ampla do que a maioria dos próprios comentários que nós lemos, as Bíblias de estudo, elas fazem silêncio sobre isso, porque não é um assunto simples, não é uma coisa fácil. Mas, à medida que a gente para pensar e junta essas referências, as promessas de Cristo, as referências veterotestamentárias, isso vai aclarando. Então, no próximo passo, eu acredito que essas referências vão trazer mais luz. Eu não estou aqui para convencer os irmãos de que todos vocês têm que acreditar como eu acredito. Eu estou compartilhando que, para mim, também é uma novidade. Naturalmente, ao longo dos anos, eu sempre achei essa coisa muito... Agora, à medida que eu estou me aprofundando, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e com os comentários que eu vejo e analiso todas essas interpretações, ter uma convicção que me leva, eu dizer para os irmãos, olha, você pode crer diferente, não tem problema nenhum quanto a isso, mas eu cheguei a essa conclusão pelos textos tais e tais. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando sem pressa, sem desespero e sem tentar aqui torcer texto para aprovar A ou B. Não é esse o nosso intuito, tá bom? Mas isso vai ficar mais claro, com certeza, quando vermos os textos lá. Pastor Bezerra, só uma observação. Pastor Bezerra. Márcio, só um segundinho, que o Almir estava com a palavra e a gente já passa para você. Inclusive, também, quem sabe clarear um pouco mais a questão não só da Nova Jerusalém, mas também dos novos céus e novas terras, né? Porque parece-me que algumas colocações que os irmãos fizeram deixou um pouco de dúvida, vamos dizer assim, em relação a esses acontecimentos. É muito significativo que a Bíblia faz muito silêncio sobre isso, como quem diz, isso não é da conta de vocês.
Essa nova terra, isso já não é mais da... Lembra que Jesus, quando os discípulos falaram, Senhor, nos fale sobre o reino, diga quando é que Jesus, quando é que o Senhor vai voltar para estabelecer o reino? Jesus disse, isso não está na hora, não. Isso não é da conta de você, não. Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão se focar aqui, porque isso vai fundir a culpa de vocês se for se concentrar em tudo, né? É interessante, é muito interessante como Deus não revela os detalhes da igreja aos santos do Velho Testamento, homens como Daniel, Isaías, Jeremias. É fantástico, né? Como Deus vai fazendo essas revelações, vai acrescentando essas coisas. Márcio. Não, é só uma contribuição que, lendo os slides do pastor, os títulos estão com a palavra Jerusalém escrito com Z e com acento. Então, se não for proposital, para fazer a correção. Não, assim, se não for proposital, só para corrigir. Só uma observação, porque eu estava lendo o material. Às vezes eu pego o texto de uma Bíblia, eu pego de outro texto, eu pego de vários lugares, e dependendo... Eu sei. Mas é bom verificar isso, porque eu preciso de um corretor. O Leilson era meu corretor de slides na minha igreja. Agora não dá mais tempo de passar para ele, para poder passar para vocês. Mas obrigado pela observação, sim. Eu vou voltar a olhar lá. Pastor, esse tema é fascinante, porque é o que você falou. Nós não temos pressa e estamos vendo ali, né? Então, hoje, por exemplo, para mim, é uma coisa que eu já passei tantas vezes, já li tantas vezes, mas não tinha ficado, eu não tinha imaginado que foi o que o primo colocou. Ó, são duas Jerusalém, né? São duas. São uma só. Olha que coisa incrível, né? Que é a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena, né? Então, assim, um detalhezinho, né? Agora, o que eu gostei também, pastor, que eu acho que ficou interessante, quando você passa esses versículos, esses temas para nós, que a gente vai pesquisar, pode ser que, de repente, a gente não falou muito, mas, com certeza, ajuda na condução do tema para que você também possa esclarecer para nós, né? Que a gente faz uma colocação e outra. Então, eu achei que ficou legal, né? Eu pelo menos, gostei. Hein, primo? Muito bom. Muito Seria bom. interessante que vocês lessem para a próxima semana os capítulos, só capítulo 2, capítulo 3, as cartas de Cristo à igreja. Por que ele insiste tanto nesse negócio da Jerusalém, se essa Jerusalém seria só para a eternidade futura, como naturalmente está na nossa cabeça desde menininho, e não para imediatamente depois da igreja ser galardoada? Isso é promessa do Senhor para galardoar a igreja. Entendeu? Então, isso ajudaria vocês, lendo, pegar as promessas, separa as promessas do Senhor Jesus à sua igreja, nesse contexto em que a igreja estava debaixo de terrível perseguição sobre o reino romano, né? O Império Romano. E essa igreja que está hoje debaixo de perseguição terrível na Rússia, na China e em um monte de outros países, os cristãos estão pagando com a vida pela fé em Cristo. Por que ele iria fazer essas promessas? E aí, depois que nós formos, né, glorificados, apresentados para ele como a noiva, ele dizer para a gente, olha, não vai, ainda aquela cidade ainda não está pronta, você não tem que esperar 1000 anos, vocês vão ficar aqui pelo céu, entendeu? Então, é muito interessante. Isso ajudaria vocês nessa compreensão para fecharmos essa questão na próxima aula. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse? Isso, de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Ok. Bom, vamos encerrar, né? 11 e 10. Na nossa agenda lá, tá, acho que o pastor Lorival, né, pastor? Para encerrar com oração, é isso? Ok, então muito obrigado aí. Pastor Bezerra, mais uma vez, muito obrigado. Pastor Luiz também, pastor Lorival, pastor Dilson, os irmãos aí todos, participantes. Grande prazer estar todos juntos aqui aprendendo. Foi maravilhoso, mais uma vez. Obrigado, pastor Bezerra, especialmente. Muito obrigado mesmo. Pastor Lorival. Alegria estar com todos os irmãos. Eu posso só fechar com um comentário antes de fazer a oração? Claro, meu irmão. Eu fiz um levantamento da área do mundo. O mundo tem 149.440.850 quilômetros quadrados.
O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo mais redondo. Concordo. A base da cidade de 2.200 por 2.200 dá 4.840 quilômetros quadrados. No entanto, pelo fato que ela é cúbica, né, já falamos sobre isso, né, em termos de espaço para moradia, suponhamos que cada um ocupe aí 1 quilômetro cúbico, né, 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Essa cidade cúbica, ela mediria 10 bilhões, 648 milhões de quilômetros cúbicos. Isso equivale a 71,25 vezes o mundo. Nossa. É muita coisa. Impressionante, hein? Cabe os santos de É todas aí, as eras. é aí onde o Hernandes Lopes diz: isso é impossível de ser literal. Mas aí eu fico pensando sobre o que Jesus falou, que o caminho é estreito, né? E poucos vão de passar por ele. Então, isso quer dizer que vai ter muito espaço lá para nós, né, Almir? Pois Não, é. tem que lembrar que é só a Vai ser mais do capital, que, né? vai ser mais do que essa medida, pastor Lorival. Mas tem que lembrar que isso é só a capital do novo mundo na eternidade, tá? Tem um novo céu e a nova terra. Latifúndio. Vai ser isso, Perseu. Vamos ser latifundiário. Celestiais. Obrigado, pastor Dorival. Pode orar. Amado Deus, Pai querido, queremos mais uma vez exaltar o teu santo e excelso nome, porquanto temos visto a tua majestade através das Escrituras, através deste estudo que estamos fazendo, dessas observações que nos deixam realmente admirados, encantados com essa glória toda que o Senhor Amém. revela na tua palavra. Amém. Obrigado, Amém. Deus, porque temos muito que aprender e conhecer da tua obra tão magnífica. E ajuda-nos, Senhor, com isto, para que estejamos preparados para o nosso dia do encontro com o Senhor. Porque tudo isso realmente deve nos remeter a uma vida mais piedosa, uma vida santa, uma vida que coopere com esta chegada do teu reino, esta chegada do nosso encontro pessoal, nosso encontro presencial, em que tudo será, então, manifesto para nós, de forma que o cumprimento das tuas promessas se darão. Amém. Obrigado pela convicção da ressurreição, que é o ponto central da nossa fé, que nos leva realmente a nos admitir que estaremos participando de todo este reino maravilhoso. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos dado vida, saúde, inteligência espiritual para perceber todas estas coisas. Também ajuda-nos que nesse tempo que nos resta, nós possamos ser úteis ao Senhor para que muitas vidas sejam edificadas, restauradas, consoladas, confortadas, salvas, para que também a nossa obra, o trabalhar das nossas mãos, venha, ó Deus, glorificar o teu nome, honrar o teu nome, antes do nosso encontro glorioso com o Senhor. Amém. Nós te louvamos, pedindo que abençoes os nossos também queridos, os nossos esses pedidos de oração, ó Deus, que temos listado agora, para que nós possamos também estar orando em particular, como sacerdócio do Senhor, intercedendo por esses irmãos que passam por necessidades. E lembramos mais uma vez, ó Pai, os nossos irmãos lá naquele Oriente, em guerra, que realmente o Senhor tenha misericórdia e
coloque alento, Deus, coloque realmente um final que essas pessoas, esses irmãos, mesmo do ser humano nosso semelhante, possa desfrutar de paz, pelo menos momentaneamente, enquanto o Senhor ainda não vem. Nós pedimos, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Uma boa noite para os irmãos, um bom descanso. Deus abençoe. Noite, Deus abençoe a Márcio. todos aí. Boa noite. Márcio, obrigado, Marcião. Nada, gente. Um abraço. Boa noite para todos. Boa noite. abraço. Tchau, tchau. Noite para todos.